Mestres do Amanhecer. O que é o Vale do Amanhecer? O que é a doutrina do amanhecer? O que é o pensamento do homem? O que é um sistema crístico, um sistema organizado, decrescente, na hierarquia, montado nas leis maiores. As leis maiores são as leis que ampliam a vida, a existência e o firmamento. A Pasta Branca nos diz que a indução, que a natureza nos ensina por indução corpórea. Então ela vai incorporando, né? E vai nos mostrando como é que funciona. Você observa a fauna, a flora, né? Você adentra uma floresta, depois você vê o reino mineral, vegetal, animal, semi-humano, humano, né? O ser religioso que recebe dos pastores, né? Ele é um espectador, eu tenho dito isso aqui, porque ele assiste o filme, né? E dentro desse espectador vai gerando uma cultura, ele vai aculturando. Se é um filme de ação, se é um filme romântico, conforme a natureza do filme. É a formação do espectador. Conforme a faculdade, os estudos, é a formação daquele ser humano. Ele é produto do meio em que vive. Brasileiros, né? Americanos, chineses, espanhóis. Quando você fala alemão, você traça um homem, uma mulher de olhos azuis, loiro, né? Um alemão. Quando você fala japonês, aí você já traça o olho miúdo, baixinhos, né? Chinês, parecido com japonês. Agora, quando você fala brasileiro, aí você pergunta, meu amigo, de onde é? Santa Catarina? Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro? De onde é que é esse brasileiro? Tá? Então, no Brasil existe uma miscigenação. Tá? Agora, quando se trata de doutrina, sistema crístico, tá? É um sistema que foi preparado e ainda não foi explicado todas as coisas. Tem coisas na doutrina que são grandes e tem coisas que são pequenas. Tem coisas pequenas que são grandes e tem coisas grandes que são pequenas. Tá? Qual é o tamanho de uma falange? Por exemplo, o tamanho de uma falange. Ela tem que ser grande para ter quantas ninfas na falange? Para ela ser grande. Né? A falange, ela é de acordo com a necessidade do que ela aplica. Tá? E essa necessidade de cada uma, ali quando você vai fazer o leito magnético, você precisa ter a Jassanã. Não pode fazer o leito sem a Jassanã. Né? Precisa da Muruaci. Não pode fazer o leito magnético sem a Dharmushinto. Não pode. É isso. Então, cada falange, ela tem a sua prioridade. Se ela é grande em quantidade, se ela é grande em potencialidade, tá? Todos são grandes, todos são pequenos, todos são menores. Tá? Entende? Porque se eliminar a menor quantidade, vai eliminar você. Vai eliminar eu, vai eliminar você. Só que eu sou o meu maior valor. Eu sou a minha maior fortuna e você também é. Entende? Então você vai eliminar uma pessoa porque ela não é grande? Porque ela não é muito? Ou você vai eliminar porque é demais? Eu pergunto a vocês, onde está o sistema crítico aí? Onde está? Né? É quantidade ou qualidade? Pasta Branca agora, ele quer qualidade,
Mas diz que não pode faltar um só filho desse pai, mesmo que separe o joio do trigo. Porque desenvolve no mestre do amanhecer a consciência. E essa consciência, na constância, na cadência e na prudência, ela vai entrar para a consciencialidade. Ela só entra para a consciencialidade quando aquele mestre desenvolver as suas energias e passar a ser um consensual. Um consensual, né? A consciencialidade é o que liga o todo, é o que forma a alfa. A gente tem dito isso aqui. É o que harmoniza. Porque ele não disse para nós: onde houver uma ou duas pessoas, eu estarei presente em espírito e verdade. Por que eliminar os poucos? Quantas jandas nós teremos que ter no amanhecer? No máximo 2 por cada templo. No máximo. E se o templo for iniciático? Fora disso é desperdício. Né? É desperdício. Quantos trinos triada presidente nós temos que ter? Só o necessário. Só o necessário. Quantas niatras precisa ter para fazer o Santo Nono? Apenas 2. Por cada sessão. 2 por cada sessão. Se eu tenho as ninfas para cada sessão, o quadro está completo. Eu posso ampliar o quadro para mais? Posso. Agora, diminuir o quadro, tem uma interpretação errada aí. Podem ter certeza que tem uma interpretação errada. Se o pouco que já não tem, e é tão preciso, e você tira o que é preciso, porque está pouco, pois esse pouco com Deus, ele é muito. E o muito sem qualidade não é nada. O muito sem amor não é nada. Mas nós precisamos do todo para formar todos, para capacitar todos, mas cada um por sua vez. Eu atravessei mares, terras e espaço em busca desta compreensão, para chegar até aqui, para que a missão nos fosse confiada. Então, se eu sou 1, se é 2, se é 3, então vai eliminar porque é menos? Está errado isso. Está errado, abra os olhos. Né? Se o Pasta Branca diz que a emissão é uma chave, e você muda a sua emissão, você não abre a porta, você não abre o nêutron. Hã? Um adjunto é uma decrescência, um adjunto é um governo. Então, desconhecer as leis do amanhecer é não fazer nada. Porque a lei do amanhecer, ela é universal, não é lei criada aqui pelo homem. Mestres do amanhecer. Você sabe por que veio a clarividência? Para trazer esse sistema. Mas nós não desenvolvemos clarividente no Vale. Que a clarividência é uma coisa individual. Você se torna um clarividente quando é preciso. E dentro dos clarividentes, existe clarividentes ainda além. E como a de nossa mãe mentora, é quase impossível ter 2 iguais. Porque ela atingiu 108 mantras de força. Na pobre analogia. Entende? Um cavaleiro, ele protege um trabalho, mas ele não tem a força de uma clarividência. Um protetor, ele protege a área, mas ele não é mais evoluído do que um mentor. E não é menor do que o mentor. Ele é importante na área que faz. E olha, que um mentor pode descer aqui, de repente, como um protetor. Salve Deus. É como você vê Pena Branca trabalhar na linha de passe. Pena Branca trabalhando na linha de passe.
espírito de alta evolução chegando aqui na Terra como Francisco de Assis. Um espírito de alta evolução chegando aqui na Terra como João Evangelista. Um espírito de alta evolução chegando aqui na Terra como Pitágoras. Saint-Germain. Santa Branca, entre outras encarnações, o mesmo espírito, com presenças diferentes, com missões diferentes, sequências de missões, projeto kármico, jura transcendental, crédito kármico, meta kármica. Então, prestai atenção, mestres do amanhecer. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando as leis da Terra não são ouvidas, e nem as espirituais, o Conselho reúne. O Conselho Divino reúne na supremacia. Aí, mestres do amanhecer. Só a natureza para lhe dizer a indução corpórea. Alerto, mestres do amanhecer, cuidados. Nós somos livres aqui para fazer o que quisermos. Nós somos livres, foi nos dado. Tem gente que diz assim, mas se aconteceu porque foi Deus que permitiu. Claro, ele deu liberdade, mas para você escolher o efeito de causa. E o efeito de uma certa causa é inevitável. Porque o pecado, mestre do amanhecer, começa depois da consciência. Se eu não tenho a consciência, eu sou ignorante. O erro de um juiz é mais grave do que um incauto. Porque o juiz veio para reconhecer o direito de um e de outro. Essa é a missão de um juiz. Reconhecer o direito do cidadão. Prestai atenção, mestre do amanhecer. Um trino desse amanhecer tem uma performance parecida com a de um juiz. Mas não se esqueça que um juiz tem um colegiado. Não se esqueça. Mestre do amanhecer é muito mais. Mas pega essa pulgazinha aqui atrás da orelha e comecem a discernir e sejam raciocinantes. Sejam raciocinantes. Engolir um sapo na boca é nojento. É nojento. Nem eu, nem você quer engolir esse sapo. Tá? Isso não é doutrina, engolir sapo na boca. Isso é comentário que inventaram dentro da doutrina do amanhecer. Entenderam, mestres do amanhecer? Passar pelo amanhecer, desconhecendo as suas leis, é não se curar. E não curar coisa alguma. Cuidado. Alerta o cuidado mesmo. O efeito de uma certa causa é inevitável. Tá? Tem muitos que chegaram do outro lado e não conseguiram mais reparar o que deixaram de fazer aqui. Prestai atenção, mestres do amanhecer, com esse carinho e com esse amor. Adjunto Neupo.